Olá, pessoal. Estamos aqui no Crediassisc Cast, o nosso podcast, videocast, né, que a gente grava aqui com muito carinho pela cidade de São Carlos, né, mandando essa mensagem sobre cooperativismo de crédito, cooperativismo de uma maneira em geral também, para nossos cooperados, para as pessoas, para os curiosos. E é um projeto muito legal que a gente tem de diálogo, bate-papo, onde a gente convida funcionários de uma cooperativa de crédito, dirigentes dessa cooperativa, cooperados, né, membros dessa cooperativa de crédito, para conversar um pouquinho sobre as coisas que acontecem nesse universo. E nós estamos aqui em São Carlos, com unidades, aqui no interior do estado de São Paulo, com unidades em Dourado, Ribeirão Bonito, futuramente em Tirapina, atendendo, em geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, a galera do empreendedorismo, né? A gente atende muito bem esse público já há 20 anos. Então, nós estamos, agora em 2025, completando 20 anos de cooperativa de crédito, de micro e pequenos empresários de São Carlos, no início, hoje uma cooperativa de livre admissão. Significa que qualquer pessoa pode nos procurar e, querendo fazer parte dessa sociedade, ela ingressa na cooperativa de crédito e vai ter ali um atendimento personalizado, um ponto de atendimento mais calmo, com funcionários, pessoas reais te atendendo, resolvendo teus problemas. E é uma dessas pessoas reais que eu estou trazendo novamente, minha amiga Deca. Ela é especialista na área de seguros, mas não só seguros, outras coisas também. E me ajuda a fazer esse processo de educação financeira, educação também de proteção, né, patrimonial, de proteção pessoal, de previdência, né, uma educação previdenciária. Então a gente tem vários aspectos e hoje a Deca separou alguns conhecimentos dela para a gente. Deca, muito obrigado por ter você mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde a todos. O que me traz hoje, eu vou falar um pouquinho como funciona o departamento de seguros dentro da cooperativa. Então, hoje, o sistema Sicoob, na parte de seguros de vida, tem seguradora própria, que é a Sicoob Seguradora, que faz os seguros de vida, o prestamista, vida individual, aquele tipo saúde que a gente falou da outra vez. E temos também parceria com as 10 principais seguradoras do mercado. Porto Seguro, Mafre, Allianz, HDI e as principais. É muito comum assim, Marcos, cooperado, às vezes você pergunta assim para ele, onde você tem seguro? Ah, eu tenho lá no fulano. Onde é a sua seguradora? É lá no fulano, na rua tal. Então, existe uma certa confusão. Como que é? Existe a seguradora, que através de dados estatísticos, ela cota quanto é o seu seguro. Através dos dados que você fornece no momento da cotação. E o corretor é a pessoa nomeada, que através de um comissionamento, ele é autorizado a vender seguro para qualquer pessoa, para mim, para você, para todo mundo. Então, qual é a diferença na cooperativa? Como a cooperativa não visa fins lucrativos, essa comissão que ela teria para vender seguro no mercado, ela é revertida em forma de desconto para o nosso cooperado. Então, ou seja, o nosso cooperado é dono de uma corretora de seguro, porque a nossa corretora é própria. Então, muitas vezes o cooperado pensa que eu sou corretora. Não, eu sou funcionária da Sicoob Crediassisc. Nós temos uma corretora própria, que, consequentemente, o nosso cooperado é dono dessa corretora. Então, na verdade, quebra um intermediário desse negócio. Sim, que ao invés, como não visa o objetivo de uma cooperativa, essa é a principal diferença nossa para um bancão, é que a gente não visa o lucro. É revertido em forma de desconto, conseguir melhores taxas. Isso é o cooperativismo, né? As pessoas se reúnem. É como uma compra coletiva, todo mundo comprando junto, reverte em desconto, porque fica mais barato para todo mundo. Exato. Então, o cooperado acaba sendo dono da sua própria corretora. Às vezes a gente ouve assim, mas eu faço há tantos anos com corretor no mercado. Ok, respeito, mas ele é dono, como cooperado Crediassisc, ele é dono de uma corretora. Ele está deixando de fazer na corretora dele para fazer com um terceiro. Com um terceiro. É como você tem um açougue e compra carne de outro açougue. Exato, do vizinho. Então, assim, um outro detalhe é que pelo tamanho da operação, todas as cooperativas Sicoob vendem seguro. Sim. Então, ela tem condições diferenciadas nessas grandes seguradoras, por causa do volume de negócios que é feito.
E justamente porque ela abre mão da margem. Então, o que a seguradora iria pagar para aquele corretor do mercado, ela reverte em desconto. Então, assim, são diferenças significativas por ele ser o próprio dono. Você não é uma corretora de seguros, você é uma funcionária da cooperativa. Isso. Isso, que me coloca eu como cooperado, Isso. direto, Isso. nas condições, direto com a corretora, que por acaso é minha também, porque eu sou sócio da cooperativa. Isso. E qual é o meu papel ali? Eu sou especialista de seguros. Eu estou ali para apoiar tecnicamente tanto o cooperado como os funcionários internos da cooperativa que efetuam a venda e dar um apoio técnico, explicar como funciona e buscar coisas que são interessantes com o lançamento de produtos, com parcerias, com campanhas. Então, assim, nosso cooperado tem a melhor condição. A gente obriga o nosso cooperado a fazer com a gente? Não. Ele tem livre escolha de fazer onde ele quiser. Lá nós não fazemos, pela até onde consta, venda casada. Não. Né? Não tem, ninguém é obrigado a comprar nada. Não. Então, ele faz onde ele tiver vontade de fazer, mas tem esse detalhe que muitos não sabem disso, que são donos de uma corretora. E quanto mais negócios, mais resultados, depois mais participação nos resultados. Exatamente. O resultado que deu o departamento, por menor que seja a margem, a gente quase praticamente não tem, é revertido também nas sobras. Nas sobras da cooperativa. Porque o que acontece, Marcos? Você tem mais propriedade de falar até que eu. Muita gente enxerga assim, eu vou lá no banco. Nós temos todos os produtos no banco? Temos, mas nós somos uma cooperativa. Qual é o princípio do cooperativismo? Se juntar e conseguir melhores tarifas. A gente tem uma tarifa de crédito pessoal melhor, a gente tem taxas de administração menores, todos os produtos que a gente tem, que um banco comum tem, o nosso tem o diferencial de ser taxas mais competitivas. Então, da mesma forma que existe esse conceito, também existe em relação ao seguro. Mas é nesse sentido só que eu venho trazer. O seguro, deixa eu compreender, recordar, na verdade, né? As pessoas protegem, em geral, o seu patrimônio, o automóvel, sua casa, seu estabelecimento comercial, sua indústria. As pessoas protegem sua vida, protegem a sua família. Essa proteção, dessas possibilidades de proteção, a sua saúde, a gente estava falando disso no outro programa, né? Sim. Dessas proteções, quer dizer, desses bens protegidos, qual que é o campeão? Qual que mais chama, que mais vende? 70% das pessoas pensam só no seguro do automóvel. Do automóvel. Assim como a gente falou na outra, que a gente falou sobre seguro de vida, a pessoa sabe o valor do preço do carro dela. Isso ela sabe na ponta da língua. Mas não sabe quanto vale a vida dela. Então, 70% faz seguro do carro. 10% faz seguro da empresa e da residência. O que acontece? Uma empresa, se você vier ficar doente, quem vai administrar ela? Quem vai tocar ela? Você está impossibilitado de ir. Sim. Se ela pega fogo e queima todo o seu estoque, como é que você faz? Tá. Se você não tiver uma reserva financeira, que a gente sabe que poucas pessoas conseguem hoje ter uma reserva financeira. Certo. O seguro, ele entra na parte da educação financeira. É uma garantia de que se você tiver um imprevisto, você vai ter onde recorrer. Sim. Porque você não tem aquele dinheiro guardado, mas se ocorrer um imprevisto que acontece, você tem de onde tirar. Para isso serve o seguro. Então, você faz uma previdência que você guarda um dinheiro forçadamente, que ela rende como uma aplicação. Você faz um seguro do carro, que se acontecer algum dano com ele ou roubarem, você tem o valor dele de volta. O seguro da empresa, se nós tivemos aí uma temporada de incêndios, que teve vários casos aqui em São Carlos, pega fogo no seu estoque inteiro, você precisa montar a sua empresa de novo. Se você não tem reserva, como é que você vai comprar o estoque? Então, tem isso. No residência, é muito comum as pessoas fazerem pelo valor pequeno que custa. Um seguro hoje de uma residência custa R$400. Você usa muito assistência 24 horas. Se você chamar um encanador hoje na sua casa, só para ir ele vai cobrar R$100. Tá. Quer dizer, 3 vezes que você chamar no ano, você já paga. Além de cobrir o risco, ainda tem o serviço. E você já abate, né? Já abate no valor que você pagou. Só trocar um chuveiro. É muito significativo. E hoje tem muita gente que mora sozinho, né, Marcos? Sim. Então, assim, um chuveiro, é um fuzil, é uma lâmpada, é um trilho de cortina. Então, o seguro hoje, no residencial, no caso, é mais uma assistência 24 horas do que o seguro em si. Tem as outras coberturas, sim, mas a assistência é o que é mais usado.
Então, por um valor irrisório, vale a pena ter. Furto, roubo é uma coisa que as pessoas se preocupam ainda ou é pouco? Como é que é a consciência? Assim, Hoje, culturalmente, as pessoas já estão mais acostumadas, no caso do residencial, pensar na assistência. Furto, né? Mais na assistência. Mais na assistência. O roubo sempre o roubo e o furto, é normal a pessoa achar que não vai acontecer com ela. Tá. Assim como a doença também. E um outro ponto que eu queria, volta de novo para o Vida, que eu queria fortalecer a ideia, é do seguro prestamista. O seguro prestamista é um seguro que é em conjunto com a operação de crédito. Esse seguro não está querendo agregar um valor na operação de crédito, não é isso. Esse seguro garante, caso o segurado ou cooperado vier a faltar durante o período desse contrato... Faltar, que você fala, é morrer, né? Morrer. Caso ele vier a morrer, ele não vai deixar uma dívida para a família, porque esse seguro ele quita a dívida e o que sobrar ele paga para a família. Então é uma proteção para os herdeiros e até para o próprio segurado. Você sabe, Deca, mudando um pouquinho de assunto, mas só para ilustrar, pessoal, eu estou escrevendo um livro sobre os primeiros 20 anos da cooperativa e um livro sobre a minha perspectiva, né, de autor, como que eu vi esse processo. E eu lembro de ter conversado com você e mais com o Fábio também, que é um gerente nosso, lembrando de pelo menos 2 ou 3 episódios onde a família ficou surpresa de que o falecido tinha um seguro prestamista e eles, uns ficaram felizes por não ter a dívida Sim. do falecido e outros ficaram felizes que ainda teve um troco. Não vou citar Sem nomes. citar nomes. Mas eu me lembro de um caso mais recente, onde a viúva, no caso, ela começou a chorar dentro da agência. Ela não sabia que ele tinha. Ele tinha o seguro de vida e feito as operações de crédito com o prestamista. Era uma dupla cobertura. Ele tinha dupla cobertura. E ele era uma pessoa jovem e foi abruptamente que ele veio a falecer. E nós ligamos para ela e falamos assim, olha, o seu marido tinha um seguro aqui. Ela, dentro da agência, ela chorava. Porque ela falou assim, você não sabe o que vocês estão fazendo pela minha vida. Ela falou, eu não teria como tocar a empresa, eu não teria como quitar esses empréstimos, nem como criar meu filho, porque a vida inteira eu fui esposa e mãe. Como é que eu ia me recolocar no trabalho agora? Sim. Ou tocar a empresa que meu marido deixou? Eu não tinha condições. Emocionante. E aí ela conseguiu quitar os empréstimos que tinham vigentes, ela recebeu um dinheiro para pagar as despesas que ela teve no processo de doença, e ainda para ela e para o filho, que era menor. Bacana, né? Então, isso é bacana e é gratificante quando você vê, assim, que uma família foi salva, porque eu imagino, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que a hora que você perde um ente querido, você fica sem rumo. Para onde eu vou? Como que eu vou fazer? Não, tem a pessoa que tem dificuldade para fazer o velório inteiro. Custa, se não tiver lá o plano da funerária, não tiver um seguro que cobre isso, pode ter dificuldade, às vezes, de fazer o próprio. Então, muitas vezes, a pessoa vai fazer uma operação de crédito, não, tira o prestamista. E, na verdade, é uma proteção para ele e também para nós como cooperativa, porque no cooperativismo eu estou pegando o dinheiro de um, emprestando para o outro e assim vai. Isso é a saúde financeira. Tanto do cooperado... Uma operação saudável. Né? Operação saudável. E é a mesma coisa assim, outras cooperativas até operam com taxas com proteção e sem proteção. Onde sem proteção seria mais caro. Então, nós já temos uma taxa diferenciada para crédito pessoal. Fechando a parte dos seguros, então o que eu estou entendendo? Numa cooperativa de crédito, em geral, você contrata num bom preço e se eventualmente aquele departamento de seguros de uma cooperativa der um lucro, um superávit, ele ajuda a compor as sobras da cooperativa, que depois eu, como cooperado, também participo delas. Sim. Então já é um bom negócio por aí. Segundo, um especialista em seguros pode conversar comigo e pode mostrar alguns caminhos para proteção do meu patrimônio, dos meus veículos, do meu negócio, da minha casa, da minha vida e da vida dos meus familiares. É isso. Isso. Né? E nós estamos sempre preparados lá para educar as pessoas, para conversar. A gente cobra por essa consultoria? As pessoas não tem custo nenhum. Faz até... Conversar e receber orientação não tem custo Nós, nenhum. como cooperativas, temos que atender os donos, que são os cooperados. E eu estou lá para atender qualquer dúvida. Eu toquei nesse assunto, pessoal, porque a DECA, ela não só
é uma apaixonada pelo que faz e muito competente no que faz, mas eu estou hoje aqui com a camisa de voluntário transformador, né? É um programa do Sicoob, Sistema de Cooperativas do Brasil, através de um instituto que chama Instituto Sicoob, onde tanto eu, quanto a DECA, quanto outros colegas, somos capacitados a fornecer consultoria, assessoria para os cooperados. Então, isso é feito de forma voluntária. Então, a gente, quando é educador financeiro, fomos capacitados para isso. Eu mesmo acabo de terminar aqui uma formação que a gente chama de embaixador Sicoob, educador financeiro. Aí a DECA tem tantas quantas outras formações. Então, nós temos como missão conversar com nossos colegas e orientá-los da melhor maneira, seja para investimentos, para seguro, para atividades de investimento, tomada de crédito, se o consórcio é ou não uma boa opção para ele, se a previdência é boa ou não a opção. Então, toda a equipe da Crediassist em São Carlos e região, mas, em geral, as pessoas do Sicoob têm formação para ter um diálogo profissional sobre essas coisas e melhor orientar. E você não paga nada por isso, né? E atender de acordo com a necessidade dele. De repente, ele não tem pressa de comprar um carro agora. A melhor opção é um consórcio. Eu tenho pressa, eu quero agora. Então, é um crédito pessoal. Eu não tenho a disciplina de guardar dinheiro. Então, vou fazer uma previdência que todo mês tem que pagar. Eu tenho um seguro. Uma outra coisa que em relação ao seguro de automóvel, por exemplo. O cliente ele tem um bônus a cada ano que ele não utiliza o seguro. Esse bônus é dele, independente de onde ele fizer. Se ele está hoje em uma outra corretora e quer vir para nós, o bônus ele carrega. É dele, pela experiência de não ter usado ou não. Da mesma forma que se ele não está com nós hoje e for para outra corretora, ele também carrega. Então, nós estamos ali para ver a necessidade dele, que melhor vai atender ele no menor custo possível. Então, assim, dentro dessa recente capacitação que eu me reciclei um pouco, a gente é batido muito na tecla sobre o perfil da pessoa, né? Quer dizer, sim. Para cada conversa tem que primeiro conversar, entender o perfil do cooperado, DECA, mas também fazer com que a pessoa entenda qual é o perfil dela. Sim. A parte de investimento é muito curiosa, DECA. A pessoa se acha agressiva. Sim. Aí depois você conversa, você descobre que ela é conservadora. E se ela comprar produtos agressivos de investimento, ela pode ser infeliz ali. Ou então infartar, porque pode oscilar, né? Pode oscilar e não aguentar. Né? E essa parte de entender o perfil do cooperado, o que nós temos feito na Crediassist, né? Eu tenho observado que a gente faz assim, a capacitação dos funcionários, e um mínimo de rodízio de funcionários possível, que é para dar tempo daquele nosso funcionário conhecer o cooperado, né? Estabelecer um vínculo ali. 80% do perfil de investidor é conservador. Muito poucos são agressivos. E agressivos é o quê? Você vai investir em bolsa, você vai investir em ações. A maioria das pessoas não gosta de correr o risco, não. Nós gravamos aqui com o pessoal da Secresp, né, há 3 semanas, sobre esse tema dos investimentos. O Sicoob já preparou mais produtos, mais fundos, as pessoas para orientar direitinho. Nós temos lá o pessoal com certificação CPA 10, CPA 20. Então, estamos preparados para lidar com o investidor também. Por quê, pessoal? No começo, a cooperativa basicamente atendia a pessoa que precisava de grana. A pessoa precisava de empréstimo. Era isso. Esse é o primeiro momento da cooperativa. No segundo momento, a gente passou a atender os poupadores, as pessoas que buscavam fazer RDC, que é o nosso CDB, quer dizer, aplicações conservadoras. Então, com o passar do tempo, e agora mais recentemente, nós temos uma carteira de fundos e letras e possibilidades, temos home broker, temos aplicativos que você pode você mesmo comprar e vender na renda variável. Então, tudo isso foi sendo um acumular. São 20 anos de história e a gente vai evoluindo. E a gente percebe que a gente está ajudando o nosso cooperado a construir o seu patrimônio, a construir suas reservas financeiras, a ter mais economia com taxas e tarifas. Né? Mas proteger tudo isso que está sendo construído tem que ser conversado também. Como é que eu protejo
essa minha situação. Se eu estou construindo algo, quero melhorar, ter o que a gente chama de prosperidade. Sim. E a hora que eu atinjo algum grau de prosperidade, como é que eu blindo isso, né? Como é que eu protejo isso para não perder e voltar na estaca zero? Então a gente faz isso com educação financeira, com consultoria, com diálogo e acertando os produtos certos. Dentro deles, esses produtos que a Deca cita, quer dizer, os seguros, na maioria das vezes, eles são voltados à proteção do seu patrimônio, proteção da tua vida, da tua família, e para isso que a gente mantém essa estrutura para atender nosso cooperado. O seguro hoje, dentro do sistema, é a segunda maior receita, só perde para cartão de crédito. Sendo que o seguro não envolve risco na operação, porque o risco é terceirizado para a seguradora que taxou aquele risco e assumiu o risco. Então, assim, as possibilidades de ainda ter sobras são grandes, que são as sobras que vai para o cooperado uma vez por ano. Então, é importante que o cooperado, sempre que tiver uma consulta de um produto, nós temos os gerentes capacitados para orientar ele no melhor produto para ele. Nós temos tudo que o mercado pratica com taxas melhores. Não é só o seguro, é o consórcio. Por exemplo, no consórcio, a menor taxa de adesão do mercado é a nossa. Na Previdência, a gente tem até a migração, também com a menor taxa de administração. Então, tudo por quê? Porque a cooperativa não visa lucro. Então, em todos os produtos, os segmentos que todos os bancos oferecem, o que o lucro vai para os acionistas, no caso de uma cooperativa, não. Vai para o próprio cooperado. E aí a nossa necessidade sempre de dizer para a pessoa, você não está sendo cliente de um banco. Sim. Você virou sócio de uma cooperativa. Sim. E ainda assim, hoje, às vezes, eu ofereço conta para conhecidos, vão abrir uma conta lá com a gente e tal. Ainda tem pessoas, mas não tem perigo da cooperativa quebrar? É importante dizer, né, Marcos, que é regulamentada, ela é fiscalizada, como todos os bancos, e tem o seguro garantidor, né? Lembrando, pessoal, o Banco Sicoob, que é o que está por trás, ele é regulamentado como é do Banco Central, como qualquer outro bancão, e é um dos maiores bancos do Brasil, está sempre entre os 10 maiores do Brasil, né? Então, e temos o Fundo Garantidor. Esse fundo garantidor, ele é o mesmo valor de que qualquer banco, R$250 mil por CPF ou CNPJ, existe um fundo garantidor que para 99% dos clientes ou dos cooperados, esse recurso é suficiente para cobrir qualquer risco das operações. Sim. E com relação aos outros investimentos, todos são orientados, né? A maioria são lastreados em títulos públicos, que são os títulos mais seguros no sistema financeiro nacional. Então não há risco sobre esse ponto, porque a gente atua no mercado muito regulado. E é uma instituição financeira cooperativa, é igualzinho uma instituição financeira comercial, sob um ponto de vista de regulação. Somos fiscalizados da mesma maneira, passamos por auditoria do mesmo jeito, é muito legal. Ô Deca, deixa eu falar um pouquinho aqui do programa, eu estava falando das diferenças de cooperativa. Que é um tema aqui que eu queria tocar aqui no PSA. Você me ajudou bastante no PSA, vou explicar aqui para o pessoal o que é. Existe, pessoal, em cooperativa, um princípio de que os cooperados devem se interessar pela cooperativa, já que são sócios, e eles podem participar de um programa de sucessão de administradores. O que significa isso? Significa que a cooperativa pratica sempre uma agenda de encontros e cursos e capacitações para explicar o funcionamento da cooperativa para o leigo, para aquele cooperado, que gostaria de entender melhor sobre o que é o cooperativismo. E caso o cooperado tenha interesse, ele pode ir se formando, né? Como se fosse uma universidade, ele vai se capacitando até poder pleitear, ser um conselheiro fiscal, um conselheiro de administração, ou seja, participar da alta direção da cooperativa, caso tenha interesse, e reúna as condições necessárias. Deca, quando a gente identifica as pessoas, eu peço para você ligar para as pessoas, vamos conversar, vamos se inscrever nesses programas, vamos num evento, numa palestra. Como é que é esse trabalho de mobilizar as pessoas? Ainda assim como eu te falei no conceito do seguro, que o
o cooperado é dono de uma corretora de seguro, se ele enxerga a cooperativa como um banco, ele também é dono de um banco. Então, assim, seria interessante cada vez mais os cooperados participarem, porque nas assembleias, por exemplo, são tomadas decisões importantes, porque é colocado em votação de que forma você quer que seja distribuídas as sobras. Você quer que vá 100% para o cooperado? Você quer metade na conta capital ou metade para o cooperado? Quem decide isso é o próprio cooperado. Então, quanto mais ele participar desses eventos e estar por dentro do negócio dele, porque é o negócio dele, Sim. e mais ele vai estar ativo e mais ele vai se interessar pelo cooperativismo. É que, às vezes, a gente encontra ainda a visão um pouco torcida de que nós somos banco. Ah, vou lá no banco. E não é, nós somos uma cooperativa. Eu estou indo na minha cooperativa. Onde a opinião dele é importante para a gente. Então, temos bastante cooperados que se interessam em participar, mas eu conclamo que mais participem e vá, frequente as assembleias. Nas assembleias é colocado, espelhados os números da cooperativa, o quanto rendeu, o quanto não rendeu, o que fazer, a votação. Isso é importante. Eu acho que saber do seu negócio, né, é muito importante. Isso. Então, quem quiser acessar o site, né, chama Crediassisc, www.crediassisc.com.br. Lá vai ter um portal e você vai... Tem um link que vai para o serviço de bancos, né, os serviços financeiros. E tem outro que é o portal de notícias. No portal de notícias, você pode procurar lá, PSA, Programa de Sucessão de Administradores. Você vai ter acesso a uma fichinha que você pode se inscrever e passar a receber informações do tipo, fiquei curioso, gostaria de saber como é que funciona a cooperativa, quais cursos que eu posso fazer. Em geral, são cursos gratuitos. Tudo para ajudar na sua formação intelectual, na sua maior conhecimento do sistema financeiro, para várias coisas. Uma delas é participar mais ativamente das assembleias. A outra coisa é que os cursos também acabam ajudando a transformar a minha vida pessoal, Sim. Porque o conhecimento que eu aprendo para a cooperativa, ele também vale para a minha empresa, para a minha família, para a minha vida. Sim. E a gente contribui para o progresso financeiro e melhor vida da pessoa. Porque acaba sendo um aprendizado. Você não está vivendo só o seu mundo, mas vendo talvez a dificuldade de todos os cooperados como dirigente ou como conselheiro. Você vai viver situações ali que você leva para o seu dia a dia, né? Você vê, para as crianças, você já me ajudou isso também, né? Você, a Juliana, a Tatiane, são pessoas que nos ajudaram nisso. Para as crianças, às vezes é mais fácil. Você leva um programa da coleção Financinhas, você leva um material didático, um brinde, os contadores de história, que é um programa que a gente faz junto com o Instituto Cicobi. E a gente vai até uma escola e leva um princípio de educação financeira para as crianças que prestam muita atenção e sempre é uma atividade muito legal. Os voluntários da cooperativa são muito importantes para isso, né? Inclusive, um cooperado pode ser voluntário para ações sociais. Se ele quiser se envolver com a cooperativa, tipo, eu quero entrar num programa de voluntariado. Pode nos procurar, dar o nome. Não são muitos que querem ser voluntários, é bem verdade, né? Mas é muito legal, é muito gratificante. Sabe uma coisa que é muito interessante que acontece em todos os eventos que a gente faz? Em todos, sem exceção. Como a gente é oriundo da associação comercial, existem muitas empresas que são cooperadas. Sim. E nesses eventos tem todo tipo de empresa. E acaba gerando negócio entre empresas. Então, eu tenho lá uma pessoa que coloca calha, eu tenho uma pessoa que está querendo pôr calha na casa dela. E aí, ali sai negócio. E hoje em dia, tem que procurar essa alternativa para o seu comércio, né? Você tem que buscar outras alternativas de venda ou de parceria e vice-versa. Então, os nossos eventos acabam proporcionando para os cooperados a troca entre eles. Por falar nisso, a gente também, além de trabalhar com o grupo Crianças, né, que assim, a gente faz alguns projetos com crianças, jovenzinhos, de educação financeira, a gente sempre focou, também estou puxando seu testemunho aqui, a nossa memória, que são já um montão de tempo. Você começou a trabalhar com a gente em 2018. 18. Então, assim, 6 anos você vai me ajudando a lembrar. A gente fez muitas atividades com mulheres empreendedoras, né, Leca? Sim. Em parceria com quem mesmo? Nós já fizemos várias parcerias. Cada ano é uma, né?
é que me lembro da memória, assim, foi um que é muito legal, que nós pegamos mulheres que lideram as suas empresas em situações atípicas. Então, nós tínhamos uma cooperada que vivia no universo masculino. E até, engraçado, a gente tirou uma foto dela no meio dos caminhões. E cada uma deu seu depoimento, como viver numa empresa que é... Fez os banners de exposição. Fez os banners de exposição. Nós fizemos uma parceria com uma cooperada que tinha um salão, que arrumou essas cooperadas mulheres. E cada divulgou o seu negócio. Divulgou o seu negócio. A gente sempre fez questão de fazer essa roda de negócio, né? Até está nosso planejamento. Fazer algo nesse sentido. Nós fizemos também aquele caderno impresso de vales de desconto. Que teve uma aceitação muito boa. Onde a gente oferecia gratuitamente para o cooperado divulgar a sua empresa e ele concedia um desconto para outro cooperado Sicoob. Isso tem uma aceitação muito grande, gerou muitos negócios. Chamou Clube de Serviço. Porque é uma forma da gente gerar negócio dentro de casa. Sim. Porque todo mundo, de cliente de casa, você vê hoje a quantidade de cafés que tem, café com negócio é absurda. Mas a gente é meio pioneiro, porque lá, lembro do Conselho da Mulher Empreendedora. Sim, nós começamos antes deles. Nós começamos, assim, juntos, pelo menos, né? E eles foram parceiros, elas foram parceiras da gente. Sim, nós participamos de eventos com elas e tudo. Sociedade de Combate ao Câncer, também tivemos uma atividade na época. Sim, quando eu fui acometida pelo câncer, eu aproveitei o momento para mostrar conhecimento para as pessoas. Você nem doente parou de trabalhar, né? Não, graças a Deus, porque foi o que me manteve de pé. Mas quando você passa pela doença, você se aproxima de pontos que acontecem isso. Eles têm um trabalho fantástico. E eu conheci uma moça que também é diagnosticada. E nós juntas fizemos um trabalho de conscientização do câncer de mama. E nós fizemos através da cooperativa. A gente tem um seguro específico para a mulher, né? Porque, segundo estatísticas que eu já falei, a cada 10 mulheres, 5 terão. Então, é uma doença que, infelizmente, acontece muito e é a primeira mais comum. E nós fizemos um trabalho de conscientização, inclusive de ajuda à Rede Feminina do Hospital de Câncer. Nós trouxemos também, você me ajudou a organizar aquela palestras, foi mais do que uma, foram 2. Com a Vanessa Guzzi, você me apresentou ela. Sim, de educação financeira. Eu conheci ela através de um café de negócios, onde ela foi falar sobre o serviço dela. Achei interessante o que ela ensinava. Nós fizemos uma palestra para os nossos cooperados. Esse é um outro detalhe que a gente vem trazendo sempre. Algo que, quando alguém tem algo para falar que a gente entende que vai beneficiar nosso cooperado em termos de conhecimento, a gente busca juntar as pessoas e levar esse conhecimento. Educação financeira hoje é muito em pauta, né? Que nem você falou das crianças. Graças a Deus, as crianças hoje foi inserido no dia delas a educação financeira. Talvez se a nossa geração tivesse tido isso lá atrás, nós teríamos pessoas... Faz diferença, né? Numa outra situação, né? A Juliana, que é a nossa colega de trabalho, também está preparando uma campanha que ainda a gente vai lançar, mas era de poupança, né, para as crianças. De poupança para as crianças. Está elaborando. Está no forninho saindo, eu não tenho muito conhecimento do... A nossa conselheira... Hoje eu estou falando, pessoal, muito sobre voluntariado. Porque o que acontece? Os dirigentes, funcionários, diretores, sócios, eles acabam... Eu estou lembrando aqui de ações que estão para além do escopo do trabalho. A pessoa ela se envolve de coração com a cooperativa e começa a trabalhar em outros projetos em paralelo. A Gabriela, por exemplo, Fonseca, nossa conselheira, está preparando para o dia 7 de março de 2025, véspera do Dia Internacional da Mulher, um evento para mulheres que ainda vai ser lançado. A gente vai gravar um podcast sobre isso. Que vai ser no nosso lar, né? Deve ser no salão do Nosso Lar, dia 7 de março de 2025. Nós vamos fazer um evento, provavelmente de educação financeira, mas também levando vantagens para essas pessoas que querem conhecer. E estando lá, você vai participar gratuitamente, né, de um evento e receber um conjunto de informações e fazer o que você falou, que é um network, né, uma roda de negócios. Sim. Descobrir. Às vezes o teu emprego, ou o teu novo emprego, ou o teu novo sócio, uma oportunidade de compra e venda, ou teu novo cliente, vem desse networking, dessa relação que se faz. Sim. Porque não é só rede social, né?
tem que ter uma rede Hoje, pessoal hoje também. na verdade, você, para sobreviver, você tem que buscar vários caminhos, né? Sim. E esse é o principal deles. Hoje é muito mais network do que você, uma rede social, ou um anúncio em jornal, ou em rádio, TV, o que seja, entendeu? Tem que complementar, né? Tem que complementar. E o mais assertivo é o network. É. Então, a gente acaba proporcionando isso, porque a gente tem, como donos da cooperativa, vários tipos de empresas, de vários segmentos. E uma pode atender a necessidade da outra. E como você bem falou, né, Marcos? Ao contrário dos grandes bancos hoje, se você observar a nossa cidade, cada bairro está tendo uma cooperativa. Os grandes bancos estão fechando suas agências e transformando em sala de negócios, onde o lucro vai para os acionistas, e as cooperativas estão fazendo o caminho inverso. Elas continuam com o olho no olho, você vai lá e você toma o seu café, você vai lá e você é atendido por um gerente. Hoje, as demais, você não tem mais um gerente para falar. Isso. Uma outra coisa que eu percebo é que esse espírito de comunidade, ele tem que ser lembrado, né? Sim. Até mesmo, pessoal, porque a cooperativa ela é regida por uma certa, assim, princípios, né? Então, são princípios que a gente acaba tendo que incorporar, uma literatura. Então, tem todo, assim, um universo filosófico em torno da cooperação. Então, por quê? A gente quer ensinar as pessoas que na história humana, que aquelas pessoas que conseguiram se associar em torno de interesses comuns, conseguiram cooperar umas com as outras, ao invés de competir umas com as outras, elas se deram bem. Sim. Né? Se deram bem. E a gente quer ensinar cooperação para as pessoas. Sim. Eu acho até que os jovens, Deca, que agora já estão numa chamada uma economia criativa ou uma economia colaborativa, os jovens, reputo aí a geração Z, eles estão mais sensíveis a essa economia colaborativa do que a geração anterior, que às vezes era mais autônoma, era mais individualista. Sim. Então você pega, a gente quer convidar o pessoal de 18, 19, 20, 21, 22 anos, mesmo que tiver ainda, sei lá, não estou trabalhando ainda, mas pretendo trabalhar, pretendo empreender, ingresse na cooperativa de crédito para ir tendo a sua formação acompanhada pela gente. Pra você ter ideia, a nossa cooperativa, formalmente, a pessoa a partir de R$20, ela pode ser sócia da cooperativa. Não quer dizer que ela vai ter empréstimo, não quer dizer que ela vai se endividar com a cooperativa. Quer dizer que ela pode usar um sistema, ser sócia de uma empresa, a partir de R$20, que é um valor simbólico, especialmente para o estudante. Pega um estudante. Sim, para esse público aí, a gente tem tudo que um banco digital tem, só com a vantagem de que você tem com quem falar. Tá. Né? Quer dizer, essa galera gosta do banco digital. Sim. Resolve tudo no aplicativo. Sim, a gente tem todos os serviços do banco digital. Só que você tem a vantagem ainda de que se você, porventura, precisar de um crédito, você tem como... Então lá, estudante da USP, da Unicep, da UFSCar, estudante do ensino médio, no fim do ensino médio, quer dizer, você está aí completando 18 anos, já, né, maioridade, pode procurar a Crédito Assisc, ingressar na Crédito Assisc, ser sócio, né, de uma cooperativa e começar a fazer cursos, treinamentos, frequentar a cooperativa e compreender como é que funciona o sistema financeiro nacional pelo braço de uma empresa que você se tornou sócio. Sim. Né? Um negócio grandão que você é... E interessante que para a cooperativa, olha, que legal, ela é tão democrática que se uma pessoa ingressou com o mínimo de R$20 de cotas de capital, ou se uma pessoa tem 30 mil, por exemplo, de cotas de capital, numa assembleia de sócios, é um voto para cada um. A pessoa ela não é menor por ter menos dinheiro, porque cada pessoa é uma sociedade de pessoas. Sim. Ela não é uma sociedade de capital. É diferente de uma empresa. Uma empresa é uma sociedade de capital. Quem põe mais dinheiro, manda. Quem põe menos dinheiro, obedece. Mas na cooperativa, tem regulamento que diz cada cooperado é um voto igual a todo mundo. Sim. E eu gostaria muito que os jovens... Até porque, hoje, de novo, ó, camiseta aqui, ó, voluntário transformador. Se você é jovem, ingresse numa cooperativa de crédito, a gente sugere a Crédito Assisc, e procure saber como se tornar um voluntário transformador. A gente vai te oferecer curso e capacitação, vai te envolver em alguns projetos ao longo do ano
e você vai aprendendo como é que funciona uma empresa grande, né? Como é que a gente estuda esse negócio e como que toda essa capacitação é gratuita. São cursos que você ganha, você não paga. Sim, até mesmo o PSA. A gente quer esse jovem que tem ideias, que aprende, está recente na cabeça para ter ideias na nossa cooperativa. Sim. A gente tem interesse nessa pessoa também. E ela pode vir a ser um funcionário da cooperativa, um diretor, um conselheiro. Diretor, É importante para a gente ter essa mescla de pessoas mais velhas, pessoas mais novas, é muito democrático. Eu olhei o nosso quadro, a maioria das pessoas estão acima de 45 anos. Tá? Assim, você olha assim, dos 3 mil cooperados nossos, eles têm uma idade acima de 45, 50 anos. Então, nós estamos convidando você, jovem, a estar numa cooperativa de crédito para ser a futura geração, aquilo que vai dar sustentabilidade, vai dar continuidade a esse negócio. Sim. Porque a idade vai passar para alguns e as novas gerações de cooperados que vão perenizar esse negócio. Vai tornar esse negócio sustentável no tempo. Né? E a gente convida, né? Então, para você ser voluntário, para você participar de curso, para você usar os serviços. Até mesmo eu vejo muito assim, Marcos, na cooperativa, às vezes o filho acompanhando o pai, no serviço do dia a dia e tal, e se interessando pelo que o pai tem, o que ele está comprando, o que ele não está comprando. Isso é interessante porque ele pode auxiliar o pai, porque ele tem um conhecimento mais amplo até do que a nossa geração mais velha. É uma geração que estudou mais. Estudou mais, que sabe mais, que está antenada nas mudanças, de auxiliar o pai nisso, de participar mais, e participando da cooperativa, por que não? Sim. Né? Sim. E a cooperativa tem umas coisas bem modernas, bem inovadoras, que muitas vezes tem um público que já não tem paciência de aprender. Sim. Essa geração aí que você quer o sucessor dentro da empresa, né? A mãe é a dona da empresa, o pai é o dono da empresa, e você está ali iniciando na administração, você, por vezes, vai absorver melhor essas inovações do que a pessoa que é o gestor anterior. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, plataformas eletrônicas, Deca, evoluíram muito do tempo que a gente existe. Nosso aplicativo mesmo, a gente não assina mais nada manual, é tudo assinatura digital. Isso. Mas, devido ao público que você falou, nosso público é de 45 conservador. Ele ainda vai lá assinar. Ele ainda prefere ir lá assinar, ele ainda prefere ir lá tirar um extrato. Certo. Então, assim, é bem-vinda essa geração nova, que não que a gente está menosprezando, claro que não. Para nós é bem-vindo todas as idades, mas esse público jovem nos interessa. Vai usar melhor as ferramentas. Sim, sim. Nós implantamos, e vou terminando por aqui, o nosso PA digital. Também é uma experiência muito importante. Né? Existe uma fatia da população que não quer ir na cooperativa por causa da sua rotina. Sim. E não quer ir fisicamente. A gente adora que vá no posto de atendimento. Né? A gente prefere que vá lá. Né? Lá você toma um café, toma uma água, conversa com as pessoas, usa o caixa, o banheiro sempre está limpinho, está tudo certo. Né? Então, o estacionamento sempre tem vaga. Mas a gente também sabe que tem pessoas que não querem ir no ponto de atendimento. E aí usa o PA digital, né? Onde tem 2, 3 pessoas sempre lá no horário estendido, onde elas estão capacitadas a dar o suporte. A resolver de imediato a sua solicitação. Às vezes, precisa lá alterar um limite de Pix. Não tem necessidade mais de esperar o gerente, às vezes o gerente está com um cliente na mesa ou outro telefone. Sim. Esse PA digital atende no momento. Entrou em contato, eles vão resolver a sua solução. Bacana. Ou até mesmo te passar para um gerente. Então, não é que você só vai ser atendido por ele. Eles vão solucionar a maioria das solicitações que você fizer por ali. E quando você tiver necessidade e quiser falar com o gerente, você também pode. Bom, Deca, esse programa aqui foi legal, porque a gente nós estamos aí na véspera de celebrar os 20 anos da CredAssist, que nós fizemos aqui já uma recordação importante de várias coisas que nós já fizemos no passado recente, né? E com isso a gente vai lembrando até para constar no livro, né? Sim. Tem coisas que foram feitas que precisam ser recordadas, não perder na história. Agradecer sua presença, estamos fechando. Esse programa vai dar bastante recorte, porque a gente falou de um monte de coisa. Sim. Né? E ao longo das semanas a gente vai distribuindo. Se você gosta do conteúdo ou do fragmento desse conteúdo,
você compartilha com alguém, recomenda, visite a cooperativa Crediassist aqui em São Carlos, ou em Ribeirão Bonito, ou em Dourado. Conheça o nosso pessoal, nossa linha de frente. Nos acompanhe pela rede social. É uma conversa muito simples, mas esse é um processo de educação financeira contínuo, né? A gente, através de uma conversa, de uma prosa, que a gente vai tentando compreender os diversos aspectos da vida, e um dos aspectos muito importantes é o aspecto financeiro, né? Mas o financeiro em busca de uma melhor prosperidade da vida, né? Você ser uma pessoa com as finanças resolvidas, você pode também ser uma pessoa mais feliz porque você tem menos problemas dessa natureza. Hoje o programa também te convidando para ser um voluntário transformador, né? Um cooperado que deseja se envolver com programas de voluntariado. Nós temos possibilidades de te capacitar para isso. E um dos voluntariados, né, que é importante, é lidar com criança, com educação financeira para criança, educação financeira para as mulheres, educação financeira para os estudantes que estão começando no mundo do empreendedorismo, educação financeira para as empresas já mais consolidadas, para os funcionários dessas empresas. Então, nós queremos levar educação financeira e precisamos da sua ajuda, voluntários que nos ajudem a abraçar esses projetos, tá bom? O recado desse hoje, a gente fecha o Crediassist Cast. Eu sou Marcos Martinelli, professor, doutor, dou aulas de administração, finanças corporativas, dou aula de direito, né, na universidade. Então, nós estamos sempre com muito prazer nesse papel aqui de educador, tentando levar para vocês esses conteúdos maravilhosos que o Cicobi prepara para a gente, tá bom? Crediassist Cast fica por aqui, até a próxima. Muito obrigado, Deca. Tchau, obrigada.